Glória a Deus. Eu gostaria de saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Nosso pastor autorizou, nos pediu para estarmos lendo um trecho da palavra de Deus, um texto. Vamos ler Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso de número 12. A Bíblia diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um para outra parte. Não penses tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todo o seu caminho, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim murchará também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Irmãos, nós lemos um texto essa noite, Tiago, capítulo 1. Tiago é uma epístola geral, uma carta que foi escrita em trânsito, né? Nós temos esse costume de dizer assim. E Tiago, certamente este Tiago, não o apóstolo, mas o irmão do Senhor Jesus, pelo menos no meio assembleiano, essa convicção, ele escreve essa carta porque neste momento o povo judeu, o povo de Deus, estava disperso. Havia já ali um começo de perseguição, dificuldade de se cultuar a Deus, haja visto o poderio do Império Romano. Mas quando nós lemos a carta de Tiago, parece que ele está falando conosco nos nossos dias. E eu louvo a Deus porque até agora aqui no culto eu não ouvi a palavra Covid, né? Coisa boa. Antigamente a gente só falava de Covid. Mas certamente esse ano que passou foi um ano em que foi muito difícil, muito sofrido para muitos. E ainda não deixou de ser, né? Apesar de a gente começar a se acostumar um pouco e a voltar a ter uma certa qualidade de vida, normalidade, mesmo com essas novas medidas. Mas um ano difícil. E na carta de Tiago, ele também escreve para uma igreja que estava passando um momento difícil. Quando nós paramos para olhar, pouquíssimos são os registros na Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento, em que ele é escrito para um local que está tudo bem. Normalmente as cartas eram para resolver problemas, demandas, ou então para fortalecer o coração de quem estava sendo perseguido, estava sendo injustiçado, passando por lutas. Então, de vez em quando eu ouço alguém dizer assim, nós deveríamos ser como a igreja primitiva, eu digo, qual pedaço dela, não é? Porque a igreja primitiva, se for aquela que nasce em Atos, capítulo 1, eles estavam reunidos, e a palavra de Deus no 2 já chega com o Espírito Santo, é o mesmo evento. Mas no capítulo 6, bem no comecinho, a igreja começou a crescer, chegaram os problemas. Os primeiros diáconos foram levantados para diminuir o problema que já estava acontecendo, já havia dificuldade. Irmãos, em todos os momentos a igreja passou por luta. Não teve esse momento em que a igreja não passou por dificuldade. Quando o Senhor Jesus estava com a igreja, ainda assim passava por luta. Então as lutas fazem parte da jornada. Nós precisamos de entender de que esse sentimento, às vezes, que temos de usurpar os céus antes da hora, é um sentimento do filho pródigo, né?
A palavra de Deus fala que aquele filho não merecia aquela herança, mas ele queria a antecipação dela, e por causa disso, ele sofre muito. Mas quando nós entendemos de que esse momento aqui na nossa vida, na nossa existência, podemos passar por lutas, sofrimentos, todas elas o Senhor Jesus nos orientou que passaríamos. E não houve em nenhum momento nada em que o Senhor Jesus encobriu daquilo que poderíamos passar, e por causa disso as cartas surgem para nos ajudar a entender como resolver momentos em que estamos passando. Quantas pessoas ao longo do ano de 2020 se desviaram, caíram da fé, porque não compreenderam que a luta que veio não vem para nos matar. E quando eu falo matar, eu falo da morte espiritual, porque muitos queridos irmãos, servos de Deus, pessoas que estão nesse momento da glória, foram colhidas. Para elas ficou somente a alegria e o prazer, o privilégio de já estar na glória com o Senhor Jesus. Para nós que ficamos, é que tem um sentimento às vezes da saudade, né? O sentimento da ausência, da luta contínua até nos encontrarmos com o Senhor Jesus na glória, através da nossa morte ou através do momento em que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. E a carta que Tiago escreve, a epístola, ela também fala para um povo que vinha passando por grande luta e dificuldade. E ele teve essa preocupação de explicar para aqueles que estavam dispersos, para aqueles que talvez tivessem vivenciado aqueles primeiros momentos da igreja primitiva, em que parecia que o céu tinha descido, não é? Povo falando em línguas, tudo que era visto aos seus olhos, os cegos voltando a ver, o coxo no caminho do templo sendo erguido, adentrando o templo, glorificando a Deus. Talvez aquela igreja nunca cresce que pudesse haver uma perseguição tal, que pudesse colocá-los todos dispersos. Imagine só, irmãos, o que é estarmos todos juntos, unidos, alegres, e de repente, no dia de amanhã, todos nós estarmos dentro dos nossos lares, sem poder sair, assistindo os cultos pela televisão. Pois foi exatamente o que aconteceu esse ano de 2020. No ano de 2019, certamente nenhum de nós previa que isso pudesse acontecer tão rapidamente, mas aconteceu. E glorificado seja o Senhor Deus por você que manteve-se de pé na presença do Senhor Jesus, que leu na Bíblia Sagrada que as lutas vêm, mas elas vêm para nos fortalecer a fé, atravessarmos as lutas e sairmos do outro lado mais forte do que quando começamos. E Tiago, ele queria ensinar isto para essa igreja, explicando para aquele povo que ele não conseguia mais presencialmente falar, mas ele escreveu dizendo: olha, essas lutas, essas perseguições, elas devem gerar algo bom em nós, e não somente o falatório ruim, não é? Somente a murmuração, somente as dificuldades nossas, miúdas da nossa vida, porque se nós não tivermos cuidados, vamos ficar assim o tempo todo, não é? Igual uma barata tonta, andando de um lado para o outro, somente falando do mesmo problema. Irmão, se falar do problema resolvesse, já estava resolvido, porque a gente fala demais. E como a gente fala? E como a gente gosta de resmungar, não é? De problemas que às vezes não estão mais nas nossas mãos. Elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Somente o Senhor Deus tem a solução para o Covid-19, não é? Somente o Senhor Deus tem a saúde da nação nas suas mãos. A ciência vai tentar, mas se não houver o sopro do Divino Espírito Santo para iluminar a mente destes que trabalham nesta área, eles também não conseguem. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a nós nos acalmarmos no momento da tempestade, a enxergarmos o Senhor Jesus dentro do nosso barco, por mais que aparentemente ele esteja dormindo, mas nos ensina a travessia dos nossos problemas. E Tiago, ele começa e ele escreve: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. É interessante que só nesse primeiro verso
nós poderíamos concluir nossa noite inteira falando bem. Primeiro, porque Tiago não usurpa ser e se identificar como irmão do Senhor. Irmãos, imagine um de nós aqui tendo esse privilégio de ser irmão carnal do Senhor Jesus. Certamente a nossa carteirada seria maravilhosa, não é? Ora, às vezes nós temos uma carteirinha, né, de membro e já, se pudermos, queremos os locais melhores. Se a gente começa a ser consagrado, aí vai tendo carteiras com a cozinha diferente, não é? Se fizer o curso de capelania com o pastor Afonso, aí que a carteira é bonita mesmo e por aí vai. E achamos às vezes que somos mais do que aquilo que somos. E aqui eu não estou falando mal de carteira não, tenha todas. Irmãos, o que eu tenho de carteira não está escrito, não é? Estão todas guardadinhas. Funcionam na hora que tem que funcionar. Se precisar, para me identificar, a carteira serve. Mas Tiago, ele se identifica com aquilo que ele tem de mais precioso. Ele diz, é mais precioso para mim me identificar como servo de Deus do que como irmão carnal do Senhor Jesus. É mais precioso me identificar como servo do Senhor Jesus do que como irmão do Senhor Jesus. Olha, irmãos, que ser irmão do Senhor Jesus é muita autoridade para quem estava aqui na terra, porque até hoje a gente fala bem de Maria, não é, que era a mãe. O irmão certamente também tinha os seus privilégios no meio daquela membresia, mas ele começa entendendo de que para ter força para falar para os outros, para ter a palavra ouvida pelos demais irmãos, ele se identifica como servo de Deus. Isso é muito importante para nós, porque às vezes nós chegamos com muita zoada, não é? E pouca identificação com aquilo que nós fazemos. Às vezes nós chegamos com uma capa muito forte de autoridade, mas pouca serventia, pouco serviço para ser prestado. E Tiago tinha isso, porque Tiago, mesmo sendo irmão do Senhor Jesus, ao longo do registro dos evangelhos, nos parece que Tiago não era um daqueles que estava muito próximo do mestre ao longo da sua jornada. Há o registro histórico que acredita que ele só se converteu de verdade depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Depois que ele viu o Senhor Jesus ressurreto, é que ele entendeu a necessidade que tinha de crer na voz daquele irmão que ele tanto via dentro de casa e nunca aceitou a voz, a palavra. Então, irmãos, nós precisamos de servir mais e nos apresentar mais como servos para termos a autoridade de sermos ouvidos pelos outros. Papai está fazendo 36 anos, já fez esse ano 36 anos que está aqui conosco, e raramente eu ouvi o papai se manifestando, falando que era o presidente da igreja, não é? De que ele era isso ou aquilo. Muito poucas vezes, e as vezes em que eu ouvi falando dessa forma, foi porque houve necessidade por alguma situação. Raramente os irmãos ouviram o papai falar mais alto do que eu estou falando aqui agora. Nem por isso nunca tirou dele a autoridade de ser o nosso pastor. Pelo contrário, ele ainda hoje é amado, é querido, é respeitado, não porque ele diz que é, mas porque ele sempre foi no nosso meio e nós o recebemos como a nossa liderança no seio da igreja. Liderar tem isso que nós precisamos de aprender. Por causa disso, muitos falham na liderança dentro de casa, na liderança com as suas famílias, na liderança no ambiente de trabalho, nas lideranças das igrejas, nos departamentos, em todas as áreas em que nós vamos trabalhar. Precisamos de nos identificar mais como servos e não com aquilo que nós achamos que somos. Porque certa feita o Senhor Jesus ouviu que estavam lá fora a sua mãe e os seus irmãos, e o Senhor Jesus disse, olha, avisa para eles que eu não vou, porque na verdade a minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui me acompanhando do meu lado. Foi o próprio Senhor Jesus que validou ser servo dele mais do que qualquer outra autoridade que pudéssemos ter. Moisés também, no seu salmo maravilhoso, no Salmo 90, se identifica ali no rodapé, no título, como servo do Senhor,
Precisamos de valorizar mais isso. É interessante que às vezes queremos tratar as pessoas por bispo, apóstolo, né, patriarca. Daqui a pouco nós vamos ter aí arcanjos no plano terrestre, né, e tanta coisa assim. Mas quando falamos dos apóstolos, citamos Paulo, né, João, com intimidade tão grande que parece que ele está bem aqui andando conosco. Porque é um nome de peso tão forte que não precisa dessa balela toda, não é? Porque é uma pessoa de que tem autoridade porque já conquistou essa autoridade. E Tiago sabia disso. Ele dizia: não vai adiantar aqui eu dizer que sou irmão do Senhor Jesus. Eu preciso dizer que sou servo junto com os demais, para que eles possam me ouvir. E a palavra de Deus fala de que entre as muitas coisas que ele podia pedir, ele poderia ter pedido paz, né, graça, mas por uma razão muito apropriada para os nossos dias, ele diz saúde. Irmãos, que o Senhor Deus nos dê saúde nesse ano de 2021, né? Que os nossos lares, nós voltamos a ter paz nessa área, que eu sei que a gente pode perder dinheiro e está tudo bem, perder às vezes até a paciência, está bem, né? Perder carro, casa, mas quando a gente perde a saúde, uma alegria muito forte vai embora. Então que o Senhor Deus nos dê saúde, saúde física, saúde espiritual, para as nossas vidas ao longo desse ano de 2021, porque certamente esse mesmo Deus, que foi usando Tiago para pedir saúde para aqueles povos, aquelas tribos que estavam dispersas, e nós que somos o povo de Deus, o mesmo povo que ele está falando, pois que nós tenhamos saúde na presença do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus restaure o nosso lar, as nossas vidas, a nossa saúde física. Eu não preciso de estar aqui pulando, irmãos, sair correndo de um lado para o outro, porque aquele que tiver fé, a palavra de Deus diz, de que o Senhor Jesus chega e devolve a saúde. E se a nossa fé for tão grande que ela consiga suportar a dor, mesmo sem a saúde voltar, que Deus lhe abençoe e lhe guarde até o dia de se encontrar com o Senhor Jesus. Porque para Paulo, algum problema de Paulo, que eu não sei se era saúde ou não, mas era na carne, o Senhor Deus disse: acostuma com isso aí, porque isso vai te acompanhar a vida toda. Talvez alguns de nós vai ter aí um probleminha, mas o Senhor Deus vai dar graça, né, para dar continuidade no problema. Não se preocupe não. Deus dá graça. E ele diz: irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Eu sei que algumas versões nos ajudam mais. Certamente ele não está falando em cair em tentação, em cair em pecado. Não é isso que Tiago está falando. É cair em problema mesmo, em luta, dificuldade da vida. É uma forma diferente de enxergar o problema. Aquele ditadozinho, né, de que duas pessoas olhando para uma cidade, o cidadão vendia sapato e vê todo mundo andando descalço na rua, um desanima e diz: rapaz, isso não vai dar certo não, ninguém tem nem sapato na cidade, não vai comprar o nosso produto. E o outro olha e se alegra e diz: nós vamos vender para todo mundo porque ninguém tem. É uma questão de como nós enxergamos as dificuldades da vida. Tiago, assim como Paulo faz inúmeras vezes, ele nos ajuda de uma forma muito imperativa a que nós possamos enxergar as lutas e as dificuldades de uma nova perspectiva. Ele diz: olha, a luta e a dificuldade pode ser um grande problema para a sua vida, e aquele negócio vai ficar lá te atazanando, né, como a gente diz aqui no nosso cearenseis, ou então ele é uma prova para nos ajudar para uma nova etapa das nossas vidas. Foi o que aconteceu com Jó. Irmão, Jó passou uma grande prova. Olha, nesses últimos 13 domingos que nós estávamos aqui na escola bíblica dominical, ouvindo de Jó, quanta luta, não é? A gente lembra dos primeiros capítulos, porque Jó perde o patrimônio, os filhos, a saúde, mas depois de tudo, irmãos, o resto do livro todinho é aquele povo incomodando Jó. Irmãos, perder as coisas é muito ruim, mas ter gente incomodando a gente o tempo todo é terrível, né? É terrível, é um incômodo. A gente pensa que não, irmãos, às vezes
pessoas nos incomodando nos tiram a paz. Tenhamos cuidado com isso. Tem gente que a gente precisa desligar, igual a gente desliga o celular e deixar descarregar a bateria, para a gente não conseguir nem achar o negócio depois. A gente tem que fazer isso para ter paz. Tem gente que nos incomoda, senta perto só para falar mal, liga só para atrapalhar, escreve só para perturbar. Desligue em nome do Senhor Jesus, volte a ter saúde na sua vida. É porque às vezes a gente fica inchando, trazendo para dentro de nós esses problemas, não é? Traga não. Irmão, se o grupo lhe perturba, saia do grupo, está no seu controle sair. Se o programa lhe incomoda, desligue essa televisão, arranque e jogue fora. Se é o aparelho do celular, rebole, né? Agora estão jogando as coisas no mar, as oferendas para os outros demônios lá, jogue o celular, vá perturbar o demônio lá no meio do mar. Irmãos, aprendamos a viver na presença do Senhor Jesus. Esse povo aqui estava andando e Tiago diz, olha, tenhamos saúde, larguemos, já temos uma grande perseguição, não tragamos mais nada para o nosso meio que possa nos perturbar. Irmãos, vamos nos livrar daquilo que não presta. Se é a mídia que está nos inflando os olhos, pare de ouvir a mídia, entregue nas mãos do Senhor, Senhor Jesus, guarda a minha casa, guarda a minha vida, e vá em nome do Senhor Jesus. Nos libertemos das amarras que nos prendem, irmãos, quando aquele cego diz, ele diz, olha, eu não sei quem foi que me curou, uma coisa eu sei, que antes eu era cego, mas agora eu vejo. Que coisa gloriosa. Ser cristão era antes ser cego e agora está vendo, enxergando, só cai no buraco quem quer. Está vendo? E ele diz mais, tem de grandes gozos, quando vier a dificuldade, a luta, enxergue nele o prêmio lá do outro lado. Davi tinha isso, né? Davi só queria saber do prêmio. Davi era uma pessoa extraordinária. Ele chega para lutar, o irmão perturba, o rei perturba, e ele virava e dizia, qual é mesmo o prêmio que eu quero saber? Se eu vencer esse cidadão aí, o que é que eu vou ganhar? Irmãos, tem prêmios do Senhor Deus para quem atravessar esse momento da vida. Nós vamos sair do outro lado mais fortes na presença do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua luta, uma coisa eu sei, vai sair dela mais fortalecido, porque o Senhor não pode mentir e Ele não tem variação. E Ele diz mais, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. É no meio da luta, a fé que está sendo provada, aí a paciência aparece. É um negócio difícil. Irmãos, eu lendo isso para tentar falar hoje à noite, e quando eu li, eu digo, Jesus, me dá paciência. Irmãos, paciência é um negocinho tão caro. Paciência é algo tão precioso. E ao mesmo tempo assim, tão fácil da gente perder. Não é verdade? É muito fácil. Irmãos, a mudança de humor entre você estar feliz e perder a paciência é um clique. É uma topada. É bem rapidinho. Não é? É o bolo cair virado. Irmãos, a gente recebe aquele pratinho de bolo na alegria, não é? E lá em casa, então, que a Edilene não deixa eu comer muito bolo, na hora que o bolo cai é um desespero. Eu digo, a pessoa tinha esse pedaço. Paciência vai embora bem ligeirinho. Mas a Bíblia Sagrada diz de que conforme passamos as lutas com fé, crendo que elas não vêm para nos abater, nós vamos sendo pacientes. Oh, coisa gloriosa. Irmãos, quantas pessoas chegam para mim e dizem como o pastor Osíris é paciente. Não é o Osíris aqui não, é o Osíris aqui atrás, o papai. Aí eu fico pensando, é porque não faz ideia das lutas e das dificuldades que o papai já passou. De tantos os momentos em que cada um de nós explodiria, e ele se acalmou. Irmãos, tem coisas dentro do gabinete que eu fico ouvindo, que eu tenho certeza que o papai, que tem deram um cajado para o papai de madeira, não é? Está assim na parte de trás do escritório dele, e é um cajado grande. Eu fico imaginando, eu digo, o papai é muito calmo, né? Esse cajado ali a vida toda, está empoeirado, porque ele não mexe. Fosse um de nós. A luta provoca isso.
quanto mais, e eu não falo, irmãos, a paciência de pessoas que são naturalmente calmos, porque tem pessoas que são calmas, mas são impacientes. É mesmo na calmaria dele, ele vai lá e faz o que não deve fazer, com calma, não é? De vez em quando a gente vê assassinos que o camarada dá 10 facadas no outro com a calma. É calmo, mas não é paciente. São duas coisas diferentes. Vamos saber separar as coisas. A paciência é aquela que consegue se acalmar no meio do problema. É algo que vem do alto para as nossas vidas. Ela não é formada aqui. Não é, vamos aqui fechar os olhos, entrar em mantra, né, como está aí afora. É algo que vem do céu. E o Senhor Deus disse, olha, o caminho para Ele operar é quando nós atravessamos as provas, crendo que o Senhor Deus está conosco, nos ajudando. Passando as lutas com o Senhor Deus, é o Salmo 23 em prática, né? Eu sei que eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que o Senhor Deus está comigo. Irmãos, quem não conseguir enxergar paciência naquele versículo, perdeu a oportunidade, não é? É um versículo calmo. E olha que era um homem que vinha passando por um dos momentos terríveis da vida dele. Ele se acalma dizendo, o Senhor está aqui do meu lado, comigo. Está difícil, mas Deus está comigo. Está passando um momento complicado, mas o Senhor Deus vai me dar paciência para atravessá-lo. E ele diz mais: tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Eu escrevi aqui, sem paciência, sem perfeição. Se faltar paciência, falta alguma coisa. Verso de número 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Eu vou ler logo o 6 e o 7, por causa do avançado das nossas horas. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Veja bem que ele fala aqui de sabedoria, ele fala de fé novamente, que é um assunto todo do livro de Tiago, e ele fala também de esperança, né? Expectativa de receber do Senhor Deus. Sobre a sabedoria, irmãos, é interessante porque nós costumamos muito citar esse versículo um pouco solto, mas o assunto era a luta. Então, quando ele pede sabedoria, ele não pede sabedoria para ganhar dinheiro, né? Que às vezes a gente usa também, sabedoria para isso, para aquilo. Ele pede sabedoria para atravessar aquela luta, aquela dificuldade. Salomão, quando ele enxerga a coroa sobre a cabeça dele, ele não enxergou somente a glória, e isso foi o grande prêmio para Salomão. Ele enxergou a grande responsabilidade. Por causa disso, ele pediu sabedoria a Deus. Se nós enxergarmos o atravessar o problema com uma grande responsabilidade, certamente saberemos que precisamos de ter sabedoria da parte de Deus. Ele disse: se alguém entende que precisa de sabedoria, irmão, será que algum de nós teria juízo suficiente de achar que não precisa de mais sabedoria? Lógico que não. Eu vou responder porque de repente pode ser que alguém levante a mão sem querer. É lógico que ele escreveu para todos, inclusive para ele mesmo. E ele, de forma muito educada, ele diz assim: olha, se alguém entende que precisa de mais sabedoria, pois que peça a Deus. Ele diz: olha, o local que tem disponível a sabedoria, aqui não é o entendimento da ciência, não é a cultura que nós adquirimos, mas é uma sabedoria, uma graça divina. Ele diz: peça a Deus, porque o Senhor Deus dá de forma liberal. Que coisa gloriosa, não é? Deus não dá aquilo que sobra, Deus dá em abundância, dá que sobeja, que cai pela lateral, não é? Ele diz: peça a Deus, que Deus dá.
Mas ele diz, peça com fé, porque sem fé nada funciona. E ele diz mais, peça a Deus, porque dele vem sem ser lançado em rosto. Imagine alguns de nós, irmãos, tendo uma loja com sabedoria para vender, ou para dar. O tanto que a gente ia fazer propaganda disso, né? Porque às vezes a gente dá uma coisinha de nada para alguém e a gente passa a vida inteira lembrando isso que fez pelo outro. E lançando em rosto. E não permitindo que a outra pessoa tenha um momento difícil, que a gente volta a falar do que a gente fez por ele. Irmão, se você deu, nunca mais toque no assunto, não é? Foi dado, é um presente. É igual quando a gente ganha alguma coisa e dá para outro o presente que ganhou e a pessoa se incomoda, não é? Ah, eu dei para você. Pois é, mas eu dei para o outro. Não era meu? Você não me deu? Então, a partir de agora, eu já posso fazer o que quero. Você pode até não me dar outra vez, mas dizer o que eu vou fazer com aquilo que você me deu, complicado. E o nosso Deus é esse Deus que nos dá. Ele nos dá a graça de estar num culto como esse de hoje, na presença dele alegre, mesmo sabendo que daqui a pouquinho nós vamos falhar, que nós vamos errar. É o Senhor Jesus que se senta e diz, eu almejei, eu queria no meu coração sentar convosco e participar dessa última Páscoa, mesmo estando Judas lá. Jesus não aponta o dedo, não é? Jesus não fica dizendo, olha o Judas, ou aquele, ou aquela, ou aquele que fez assim comigo. Irmãos, cada um de nós não merece a graça que vem do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui por causa da misericórdia dele. Paremos de apontar para os outros os defeitos, porque nós temos os mesmos em nós. Nós temos a mesma habilidade de fazer o mal do que qualquer outra pessoa, não se engane. É porque a gente gosta de ficar remoendo. Irmão, se a gente conseguisse deixar isso ali no dia 31, seria uma bênção. Em vez de falar sobre o problema de ontem, né, o último dia do ano, vamos ler a Bíblia Sagrada. O nosso pastor terminou de ler a Bíblia mais uma vez, 83 anos. Outra vez. E nós? Mas talvez se a gente pegar o tanto de coisas sem sentido que a gente escreveu para os outros, por aí afora, deu mais do que todo o registro da Bíblia Sagrada. Irmãos, peçamos a Deus sabedoria, mas quando a sabedoria chegar, vamos colocar em prática em nome do Senhor Jesus. Colocar essa sabedoria para funcionar, sabe por quê? Deus não vai lançar em rosto de ninguém, Deus não faz o que nós fazemos como ser humano, Ele dá, está dado. É por causa disso que a gente se assusta. Como é que alguém que estava fazendo a coisa errada bem ali, pregou e alguém aceitou, orou e alguém foi curado, a pessoa lá que ele ganhou foi para o céu, mas ele morto está indo lá para o lado de baixo, porque o Senhor dá e não pede de volta, e não lança em rosto. Precisamos de aprender mais com o mestre, não é? A ter essa sabedoria que vem do alto. E a palavra de Deus, mais uma vez, diz que os inconstantes são como as ondas do mar, que vão para qualquer canto. É aquele que pede com fé duvidando, não é? Ele diz, olha, a dúvida é semelhante à onda do mar. Porque o que pede e não tem fé, a Bíblia Sagrada está garantindo que o Senhor Deus não vai dar. Então perde tempo, né? A gente podia estar ganhando tempo fazendo outra coisa. Porque se a gente dobra o joelho para orar, pedindo que o Senhor Deus nos dê a proteção divina, mas a gente morre de preocupação, então a nossa oração tem pouca valentia, né? Serventia, perdão. Precisamos de crer no que nós entregamos nas mãos do Senhor Deus. Fazer a nossa parte, lógico. Fechar a porta da casa. Nesse momento de pandemia, ter os devidos cuidados. Mas, irmãos, quem cuida de nós é o Senhor Deus. Está na mão dEle a nossa vida. As coisas mais que nós não podemos resolver, entreguemos na mão do Senhor Deus, crendo que Ele, Deus, é poderoso para resolver as nossas causas. Que o Senhor Deus possa nos abençoar de forma gloriosa. E tendo tempo,
Leiamos o livro de Tiago, né? Um livro tão atual para os nossos dias. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Amém.